Olá, turma boa, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Helder, eu espero que vocês estejam todos bem. Diante desse momento tão difícil por qual todos nós estamos passando, isso é temporário, a gente vai superar esse momento difícil, com toda certeza. Esse é o nosso segundo encontro. Nesse segundo encontro, a gente vai começar a falar um pouco do conteúdo de vocês. E nesse primeiro momento de conteúdo, eu vou falar para vocês um pouco do Paleolítico. Muitos de vocês já ouviram falar do Paleolítico. O Paleolítico se refere a um período da pré-história. Pré-história é um longo espaço da história da humanidade em que os humanos eles estavam ainda no início, da sua trajetória. Eles criaram, aprenderam uma série de coisas que, consequentemente, mudou a sua forma de ver, de se comportar e de se relacionarem entre si. A gente vai falar um pouco dessas características, desses aprendizados, dessas inovações desses homens pré-históricos aqui nesse vídeo. Antes de tudo, é importante a gente estabelecer um conceito para a pré-história. Pré-história é o período que se estende do surgimento do ser humano até a invenção da escrita. Bem, o surgimento do ser humano, os estudos afirmam que se deu em aproximadamente 2 milhões de anos atrás. E do surgimento do ser humano há 2 milhões de anos atrás até a invenção da escrita, por volta de 4.000 ou 3.500 a.C., esse longo período é chamado de pré-história. Esse longo período ele é dividido em 3 partes, como vocês podem ver no slide aí. A primeira parte, o Paleolítico, que é do período do qual nós iremos comentar aqui algumas de suas características, e o segundo período, o Neolítico, o terceiro período, a Idade dos Metais. O Paleolítico ele vai do aparecimento do gênero Homo, que é o Homo habilis, até o ano de 10.000 a.C. Então, os próximos slides apresentarão características desse primeiro período paleolítico. Antes de tudo, é importante a gente entender o seguinte: como é que eu faço para conhecer características do ser humano e das sociedades que se deram há milhares de anos atrás, há milhões de anos atrás? Só é possível conhecer o comportamento dessas sociedades pré-históricas a partir de material, de objeto. Então, é necessário que haja vestígio e fósseis para que a gente possa analisar determinada coisa e interpretar e, consequentemente, chegar a determinadas conclusões. É assim que a gente conhece a história da pré-história, podemos dizer. Assim que a gente conhece o período antigo. Não se dá para conhecer sobre o Paleolítico ou os outros períodos da pré-história a partir de uma história oral, de um testemunho, de um relato. Até porque a gente está lidando com um período que está muito distante do tempo presente. Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, como também pode ser chamado. A Idade da Pedra Lascada, esse termo já fala muito para a gente do Paleolítico. Ele representa muito esse termo Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, da ideia da pedra antiga em que era lascada. E foi isso mesmo que aconteceu. Vamos ver aqui algumas características. Utilização das mãos para lascar as pedras. Então, como podemos observar, esses humanos do Paleolítico, eles utilizavam as suas habilidades com as mãos, porque o Homo habilis, o primeiro gênero Homo, ele já tinha habilidade com as mãos, então ele começou a partir desse movimento de lascar as pedras umas nas outras, ele ia fabricando a sua ferramenta, os seus materiais que ele precisava no seu dia a dia. Então a gente pode ver aqui nesse próximo slide algumas imagens de pedras que foram lascadas por esses homens pré-históricos, por esse homem do Paleolítico.
A pedra lascada era usada como instrumento para o corte de animais e para a proteção. Então, está aí, o ser humano e sua capacidade inteligível, ele vai criando, né, ele vai buscando novos meios para melhor se adaptar ao espaço em que ele está presente. E com o ser humano pré-histórico foi assim, né? Ele foi criando, ele foi aprendendo, foi se desenvolvendo. Cada conquista foi fundamental, naturalmente, para os passos seguintes. Então, no Paleolítico também, é importante a gente falar que lá no início, né, desse período, esses humanos eles se alimentavam de restos de animais, de carniças mesmo. E depois eles passaram a coletar frutos, raízes e, com o passar do tempo, eles também aprenderam a caçar animais e a pescar. Obviamente que isso foi se dando graças à sua capacidade de fabricar ferramentas, de fabricar armas, para ele poder, né, capturar esses animais, para ele poder pescar, enfim, para ele poder se proteger das diversas situações que existiam na pré-história. Esse homem do Paleolítico, ele não usava vestimenta, ele se abrigava em cavernas, normalmente, se abrigava em cavernas para proteger-se do frio, do calor, inclusive das próprias adversidades, do perigo, né, de animais, de feras, enfim. E também esse homem do Paleolítico, ele tinha um tempo de vida muito curto, né? Morria ainda muito jovem em relação ao tempo que ao nosso tempo. Esses humanos pré-históricos, especialmente o homem do Paleolítico, ele era nômade. Ele era nômade, ou seja, ele não possuía moradia fixa. E o que é que tornava esse ser humano do Paleolítico nômade? Bem, eles ainda não sabiam plantar, não sabiam criar animais. Então, como eles precisavam se alimentar a partir da caça, da pesca, da coleta de frutas e raízes, eles precisavam com muita frequência mudar de um lugar para outro em busca de alimentos, em busca de atender suas necessidades primárias, que é a necessidade da alimentação, de se sustentar. Então, por isso, eles migravam com muita frequência. Uma coisa que foi muito importante na história do homem do Paleolítico foi o domínio do fogo. Com relação à questão do domínio do fogo, não existe uma data, né, certa, né, que nós podemos afirmar de quando esse ser humano do Paleolítico, só se sabe que isso se deu no Paleolítico, né? Não se sabe ao certo quando ele aprendeu a dominar o fogo. Pesquisas afirmam que se deu, né, há 700 mil anos atrás, outras falam de há 1 milhão de anos atrás, né? A gente, quando trata do período pré-histórico, não dá para você cravar uma data, né? Existem vários mecanismos, vários meios que são capazes de fazer uma aproximação de quando se deu determinada coisa, determinado fato, mas não dá para você cravar ali numa data específica. E com fogo se deu aproximadamente há 700 mil a 1 milhão de anos atrás. E é importante também a gente entender que esses primeiros humanos, por eles serem nômades, por eles ainda não conhecerem a habilidade de plantar e de criar animais, eles viviam em pequenos grupos, né? Não se tinha como criar grandes comunidades. Então, o ser humano do Paleolítico ele vivia em pequenos grupos. Uma outra coisa importante, só voltando aqui em relação a esse slide aqui do fogo, o fogo ele foi fundamental para esse homem do Paleolítico, não apenas para ele cozinhar os seus alimentos. Ele servia para ele se aquecer, né, em época de frio, e ele servia também como uma arma, né, como uma arma diante das adversidades que existiam naquele período.
Eu queria destacar também para vocês aqui, como mostra o slide, sobre as pinturas rupestres. A pintura rupestre é um dos vestígios do qual eu falei lá no início do vídeo para vocês, que nos permite entender e interpretar um pouco sobre o período da pré-história. E o paleolítico ele pode ser compreendido a partir de uma análise, a partir de um olhar sobre essas gravuras que foram feitas em rochas, em grandes paredões, no período da pré-história. Como a gente pode visualizar essa imagem aqui. Então essas pinturas, as pinturas rupestres, elas foram feitas em paredes de cavernas e outros abrigos pré-históricos. E isso podemos dizer que é um vestígio e que nos ajuda a interpretar, porque esses rascunhos, eles representavam o cotidiano, representavam o dia a dia, né? Os seus hábitos, seus comportamentos. Isso permite uma série de interpretações, um olhar sobre a imagem. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre a pré-história, nesse vídeo especificamente sobre o Paleolítico. A gente vai dar continuidade nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês e até logo!